Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo falar sobre um tema que eu tô vendo muito nessa época de quarentena, que é que as pessoas estão comendo demais e estão engordando muito. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu acredito que isso acontece e o que vocês podem fazer para tentar melhorar isso, né? Vocês devem ter visto, todo mundo aqui já deve ter recebido pelo WhatsApp ou deve ter visto aqui nos stories ou nos stories do Instagram memes falando que antes da quarentena a pessoa tá magra e depois tá desse tamanho, enfim, com muitas guloseimas e tudo mais, e o pessoal tá brincando com isso. Mas na verdade isso vai trazer um link com aquele outro vídeo que eu fiz alguns dias atrás falando sobre a questão do estresse e da ansiedade, né? Então, quando a gente está numa situação diferente daquela que a gente está acostumada, quando a gente está sob pressão, sob estresse, a gente tende a fugir para bengalas. Então, o que são bengalas? Eu explico muito sobre as bengalas no workshop sobre alimentos e emoções, né? Eu tenho inclusive a versão online desse workshop e a gente explica que assim, quando a gente está em situações de pressão ou estresse, ou numa situação como essa, né, em que a gente está em casa, uma rotina diferente daquela que a gente está acostumado, com, enfim, incertezas em relação ao que vai acontecer, muita gente falando sobre questões econômicas, fazendo terrorismo em relação a dinheiro, terrorismo em relação à saúde. Então a maioria de nós acaba estando numa situação preocupada. E todo ser humano tende a utilizar, eu chamo de bengalas, né, ou muletas, que são artifícios que nos distraem daquela dor, da preocupação, do estresse, da frustração, da pressão que a gente está sentindo. Toda bengala, ela tem como definição, não é que a bengala é um problema. Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de bengala. Então, fumar pode ser uma bengala, beber pode ser uma bengala, usar droga pode ser uma bengala. Mas a gente tem bengalas, por exemplo, como comer, a gente tem bengalas, por exemplo, como Netflix, redes sociais, enfim, até exercício, que teoricamente é uma coisa boa. O problema não está na coisa em si, na bengala em si, e sim no uso que a gente dá nela. Então, por exemplo, se para você assistir Netflix é algo que você faz de vez em quando, no final de semana, para relaxar, ao invés de sair, fica em casa, assistir um filme, tudo bem. Agora, quando você começa a entrar naquela maratona de série que você não quer sair, você assiste um, dois, três episódios, pode ter certeza que lá dentro de você, lá no fundo, com certeza tem algo do qual a gente está querendo fugir. Que no caso agora é meio óbvio que é essa situação de dor, essa situação de preocupação, de epidemia que a gente está. Então, gente, é normal que em situações como essa a gente fuja para aquela que é a nossa bengala favorita, que é a comida, e é a que está mais fácil ali, né? E geralmente a dica que eu dou para os meus alunos do workshop ou para os meus pacientes no consultório é: no momento em que você identificou que você está precisando de bengala, primeiro você tem que se perguntar qual que é a situação que está por trás. Então, o que está causando pressão nesse meu sistema que está me fazendo buscar apoio nessas bengalas que eu não estou dando conta sozinho, né? Por que eu estou precisando, ou do que eu estou querendo fugir, do que eu estou precisando me entorpecer ou me distrair. Então, a gente precisa olhar para o porquê. E quando o porquê está fácil de resolver, o certo é a gente ir resolver. Quando o porquê não está tão fácil assim, a gente ou tem data, mas a data está longe, então a gente está falando aqui da epidemia, mas, por exemplo, esse seu porquê pode ser uma prova que vai ser daqui a 3 meses, você está nesse estresse, mas você sabe que tem data para acabar. Então, quando a gente sabe que tem data para acabar e não tem muito o que fazer agora, o conselho que eu dou geralmente é você fazer a gestão das bengalas. O que é isso? É você dividir a sua atenção em bengalas diferentes, porque toda bengala, escuta isso que eu vou te falar, ela tem um efeito temporário sobre aquela dor que você está tentando aliviar. Então, você come e daqui a pouco, se a sua ansiedade continua, você quer comer de novo. Você fuma um cigarro, daqui a pouco você quer fumar outro cigarro. Você, enfim, assiste um episódio, daqui a pouco você quer emendar mais dois, três episódios da série. E assim sucessivamente. Por quê? Porque aquele efeito gostoso que te dá de entorpecimento, e entorpecimento não necessariamente é que a substância é entorpecente, mas de te tirar daquela dor ou daquela preocupação, quando o efeito daquilo passa, a preocupação e a dor continuam lá. Então, são efeitos temporários, né? E aí, gente,
Quando a gente tem mais de uma opção, por exemplo, se você coloca muita pressão na bengala comida, daqui a pouco você engorda, não tem como, né? Mas se você divide a sua preocupação em várias bengalas, então existem bengalas que são do bem. Por exemplo, a prática de atividade física, e a gente já tem aí vários perfis fazendo exercício em casa. A gente tem tocar um instrumento, fazer um trabalho manual, ler um livro, meditar. Você pode fazer tantas coisas dentro de casa para aliviar essa tensão e esse estresse, ou pelo menos para se distrair enquanto essa situação não melhora, né? Ou a sua situação não melhora, que você, se a gente coloca essa pressão toda só na comida, isso pode trazer problemas, tá, gente? Então a primeira dica que eu dou é essa: faça a gestão de suas bengalas, e a segunda dica é resolva o que está por trás. Então, talvez a quarentena tá te afetando, e aí talvez seja o momento de você olhar e entender o que está por trás, qual que é o medo. Será que esses pensamentos que você está tendo realmente têm fundamento, ou será que você está assustado demais por algo que, na verdade, não é tão grande assim? Não estou falando que a epidemia não é tudo isso, mas, por exemplo, vamos dizer que você está em casa, que você está bem, ninguém da sua família está doente, você está assustado com coisas que você vê no noticiário. É claro que a gente fica preocupado, mas será que isso não está... A tua reação exagerada não tem alguma coisa por trás? E é isso que eu quero que você se pergunte e se veja, tá bom, gente? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir em duas coisas. Primeiro, então, a gente está comendo mais porque a gente está numa situação de pressão ou estresse, e sempre que a gente está em situação assim, a gente tende a fugir para as nossas bengalas. Então a dica número 1 é você fazer a gestão das suas bengalas, ou seja, dividir essa atenção em outras atividades que não só a comida para te distrair. E a segunda dica é: olha o que está por trás, porque é claro que todo mundo está preocupado, é claro que a situação é grave, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também não pode se desesperar. E se a gente está com uma tendência a se desesperar, talvez tenham coisas aí por trás que a gente não está identificando e enxergando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, de compartilhar para algum amigo que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Se você está aqui no Instagram, não esquece de me seguir. E se você está no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!